não tem como a gente se incomodar de falar algo que a gente verdadeiramente é. Olá, valiosa! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast Valiosas em Ação. O podcast destinado a você, mulher, que está pensando em empreender, que é empreendedora, que já está nessa jornada aí para se inspirar com história de mulheres reais, empresárias que estão aqui para passar muito conhecimento para vocês. E é claro, né, que toda semana eu trago aqui uma convidada ilustre para conversar com vocês, para bater esse papo, e hoje não é diferente. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação dessa mulher que está comigo, só para vocês entenderem a potência de mulher que vai bater esse papo. Ela tem uma agência de comunicação há 17 anos no mercado focado do interior paulista. Ela é graduada em comunicação social e especialista pela Unicamp em marketing organizacional, marketing de relacionamento, neuromarketing. Além disso, também especialista pela ESPM em comunicação interna, endomarketing. Pós-graduação em constelação sistêmica pela Hering Schürrle. Hering Schürrle. Gente, muito chique. Alemã. Ela é mãe da Alice, de 9 anos, esposa do Daniel, há 15 anos, vó da Amora, que é uma cachorrinha pug preta incrível. E também ela já trabalhou há 14 anos em multinacional. Então eu acredito que ela tem bastante bagagem para compartilhar com vocês. Quem está aqui comigo é a Carol Zanella, da Zanella Comunicação. Carol, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui pra gente bater esse papo hoje. Que delícia, Mari, que delícia. É muito chique tudo isso, né? Muito bom, prazer. Que bacana. E já que a gente tá falando de agradecimento, vamos agradecer aí a nossa patrocinadora Diamond, Papa Rica? A Papa Rica é a nossa patrocinadora Diamond, que está com a gente aí nesse projeto do podcast. E sabe o que ela faz? Ela vende liberdade para as mamães e para os papais, a partir de comidinhas. Então, as comidinhas delas, congeladas, vai a partir ali da introdução alimentar para bebezinhos de 6 meses até o vovozinho. Então, você, da região de Itu, Salto, Porto Feliz, Indaiatuba, pode contar com os produtos da Papa Rica, que com certeza vai te atender, te ajudar e, claro, fazer com que você tenha mais tempo com seu pequeno também. Vamos começar, então, o nosso papo, Carol? Bora lá. Eu tô muito animada aqui pra gente conversar. Eu acredito que você vai ter muito pra agregar, né? Principalmente nessa sua área aí, né? E quero que você comece a falar um pouquinho quem é a Carol antes de começar aí nessa área, na agência, né? Conta um pouquinho aí, como é que foi essa trajetória profissional? Bom, Zanella é o sobrenome do meu marido, então eu vou falar da Carolina Isis. Ótimo. Toda Carolina vira Carol, então eu sou Carol, né? Eu sou nascida em São Roque, aqui no interior de São Paulo também, e comecei a trabalhar com 14 anos, porque eu fiz um projeto na minha cabeça. Eu precisava ir para o Play Center. Talvez algumas pessoas nem lembrem o que é isso, mas enfim, coloca no Google que vai dar certo. E eu queria ir para o Play Center e eu queria dinheiro para ir para o Play Center. E aí pedi para minha mãe falou, viu, já te dei a mesada, né? Eu falei, e agora? Aí minha avó, uma italiana, meio italiano, meio português, ela falou assim, bom, dinheiro a gente consegue trabalhando. E aí eu bati na casa da minha vizinha, Dona Maria, a vizinha de lado, assim, eu falei, Dona Maria, tem alguma coisa para eu fazer? Daí ela falou, passar roupa, Carol. Eu falei, ok. Ela falou, cada peça passada de roupa é como se fosse R$1. Eu falei, ok, vou passar. Volto eu, meia hora depois, eu, Dona Maria, a tábua e o ferro que eu queimei da Dona Maria lá em casa. E aí minha avó, pelo amor de Deus, o que você fez? Eu falei, fui ganhar dinheiro. E aí meu avô, muito sábio, ele virou e falou assim, filha, para ganhar dinheiro, a gente tem que fazer quando o coração aquece. Então, para você ganhar dinheiro, você tem que fazer sempre algo que o seu coração aqueça e que faça bem para o outro. E aí eu fiquei pensando naquilo, nos altos dos 14 anos, né? E eu falei, caraca, o que eu gosto de fazer? E meu avô fez essa pergunta, o que você gosta de fazer? E aí eu, sabiamente, virei para ele e falei, tomar café em hotel. Café da manhã tem coisa melhor do que isso? Eu falei, eu gosto de fazer isso. E ele riu, ele deu uma gargalhada, e aí ele falou assim, calma que eu acho que a gente vai por esse caminho.
Ele fez 1 ou 2 ligações, e aí eu comecei a trabalhar num hotel de auxiliar de monitoria com 14 anos, na expectativa de tomar café da manhã todos Todos os no dias hotel. no hotel. Só que aí foi um salvo engano, porque eu comecei a trabalhar como auxiliar de monitoria. O que o auxiliar de monitoria fazia nesse hotel? Absolutamente tudo que o monitor não fazia. Ou seja, o monitor estava com a criança tomando café. E o auxiliar não, o auxiliar estava enchendo bexiga. E aí eu conto essa história porque é a minha história e ela traz muito da base com que eu trabalho hoje. Então, os bastidores, eles, para mim, fazem muita diferença, né? Então, o planejamento para aquela atividade que eles iam fazer 11 horas da manhã na piscina, já tinha começado às 8. E aí, eu não entrava pelo saguão do hotel, mas eu entrava pela entrada de serviço. E pela entrada de serviço, eu conhecia o segurança, o pessoal da expedição, o pessoal da cozinha, o pessoal que estava ali da jardinagem, que precisava deixar tudo perfeito para os hóspedes. Sim. E aquilo começou a me encantar. E eu entendi o quanto eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Independente de quem seja essa gente, eu gosto de gente. E aí, aquilo começou realmente a fazer meu coração aquecer. Eu trabalhei no hotel por 2 anos, e com 16 anos foi o meu primeiro projeto vendido para 8 hotéis na região de São Roque. Porque os pais vinham perguntar para a gente, na salinha dos monitores, na qual os monitores não estavam, porque eles estavam brincando com as crianças, onde estavam? Onde está meu filho? Agora são 11 horas, onde está meu filho? São 2 da tarde, onde está meu filho? Você sabe onde estão as crianças? E aí, na minha cabeça, eu falava assim, gente, por que não pega um papel, uma folha, e escreve, tipo, 10 horas, piscina, 11 horas, campo de futebol? Porque o hotel era imenso. E aí, eu fui falar com o gerente, porque é uma das minhas características, né? A comunicação extremamente alta e o topete, né? Porque eu falei, enfim, vou lá falar com o gerente. Entrei, fui lá falar com o gerente, falei, viu, por que vocês não fazem um papel? Aí o gerente ficou olhando pra minha cara. Ele falou, descreve esse papel pra mim, Carol, e você traz? E aí eu fui à noite conversar com meu avô. Falei, vô, e aí? Ele falou, vem cá, vamos fazer no computador. E aí, fomos lá, fizemos no computador. Sim. Tô falando quando eu tinha 16 anos, não vou contar minha idade agora. E aí, fizemos no computador e eu levei essa folha para ele. E aí, o gerente olhou e falou assim, caramba, que legal. Vou ligar para a filial para eles adotarem isso. E aí, o gerente virou para mim e falou, Carol, quanto custa isso? Eu falei, opa, quanto custa, né? E aí eu negociei com ele, com 16 anos, foi a primeira vez que eu negociei algo, né? Eu nem tinha essa concepção de o que era negócio, o que não era, enfim. E vendemos para 8 hotéis ali da região o primeiro planejamento de monitoria, né? E isso foi muito legal, porque eu quis me especializar nessa área da monitoria. E aí eu fui fazer um curso no Sítio do Carroção, em Tatuí, que é um acampamento de classe A. Até então só pedagógico, agora já mais voltado para o lazer também. E aí eu fui fazer esse curso, eram 500 e poucas pessoas. E durante esse curso nós éramos divididos em equipes coloridas, né? E a equipe amarela era contra a equipe azul, na gincana. E aí estávamos nós percorrendo uma trilha e uma menina da equipe azul caiu e machucou o pé. E aí tinha uma premissa que a equipe inteira tinha que chegar. Só que a equipe estava lá na frente. E eu estava atrás, conversando, enfim, né? Conversando com as pessoas. Comunicação sempre presente. E eu vi que ela caiu e machucou o pé. E eu fui até ela. E aí eu perguntei se ela estava bem, enfim. Ela falou, meu pé tá doendo muito. Aí eu falei pra menina da minha equipe, eu falei, segue, que eu vou com ela na enfermaria. E a menina da minha equipe falou, tá bom. E seguiu com a equipe amarela e a equipe azul. E aí as 2 equipes chegaram e cadê 2 integrantes?
E aí a equipe verde que ganhou, chegou depois, enfim. E aí deu um quiprocó, né? Porque cadê a menina da equipe, enfim. E eu fui junto com a moça da equipe azul pra enfermaria. E ok, a equipe verde ganhou, a gente ficou lá chupando o dedo, e aí o capitão da nossa equipe veio, né? Pô, Carol, poxa, a gente tava aqui, lutou o final de semana inteiro, e aí a gente perdeu. Falei, gente, né? Eu falei, ela tinha machucado o pé, enfim. Mas ela que se virasse, ela que fosse lá com alguém da equipe dela, enfim. E aí, terminando o curso às 6 da tarde, no domingo, e eu nem sabia quem era a pessoa que estava vindo falar comigo, que era simplesmente o dono daquilo tudo, mas eu nem tinha noção, né? Seu Luiz, tá? E ele falou, eu precisava falar com você. Você tem interesse de fazer estágio aqui no sítio? Claro, né? Imagina trabalhar nesse lugar, enfim. E ele falou, então eu quero que você venha fazer estágio aqui comigo. 8 anos passaram, eu trabalhei 8 anos no sítio do Carroção. Olha como é importante as atitudes, né? As suas atitudes do momento te levam a ter oportunidades, então, né? e aí eu acho que foi nessa época que eu não sabia que chamava isso, tá? Mas acho que foi nessa época que eu entendi que você ser interessante é diferente de você ser interesseiro. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante na minha vida, na vida da Carol, na vida da esposa do Daniel, na vida da mãe da Alice, na vida da empresária, né? Na vida da filha da Sônia, da neta da Iris, enfim. Eu vou olhando com um pouco de distanciamento e eu entendo que realmente isso faz muita conexão comigo. Então, não tem, você é interessante ou você é né, interesseiro. Porque eu podia ser interesseira naquele momento. Sim. E ver, a minha equipe estava ganhando, né? E era um prêmio bem bacana, enfim. Mas nem me passou pela cabeça em deixar uma pessoa que estava com o pé machucado ali parada, né? Então, mas para que isso, Carol? Eu não sei te explicar isso. Eu acho que cada ser humano, a gente, né? E as mulheres têm muito disso. Eu acho que mulher, acho não, tenho certeza disso. Mulher é uma potência, né? É isso que você fala, é tão valioso ser mulher que em algum momento da história, né, alguém não quis que isso fosse levado para frente, abafaram, mas aí a gente conseguiu, né, trazer isso à tona. Mas eu acho que mulher tem esse feeling, Sim. né? E eu não tô nem falando das pessoas que são mães ou não querem ser mães. Eu tô falando de feeling feminino mesmo, né? Então, naquele momento, eu não sei se os meus guardiões, meu anjo da guarda, ou enfim, eu não sei. Falou, olha, é por esse caminho, não é aqui. Você não vai seguir, você vai voltar. E às vezes, dar 2 passos para trás faz toda a diferença. Embora todo mundo não estivesse entendendo. Embora todo mundo, mas aqui é o caminho, nós vamos ganhar aqui. E aí eu parei ali e por frações de segundos, meu cérebro trabalhou e não por um interesse. Não sei se eu consigo me fazer entender. Então, voltamos e eu trabalhei 8 anos lá no sítio. Então, eu trabalhava no começo como auxiliar de monitoria. E aí, o sítio, ele traz uma bagagem, porque você faz desde aulas de primeiros socorros até enneagrama. Então, é uma complexidade muito grande, porque o sítio é a potência que é, porque eles acreditam e pregam isso, né? Que o cliente é a criança. Então, como é que você vai trabalhar com o lúdico daquela criança, sendo que você precisa primeiro se enxergar? Então, não adianta você chegar e ter um descontentamento ou falar alguma palavra que traga para aquela criança uma possível desilusão, né? Tia, eu tô com medo. E um detalhe muito importante, lá eles não chamam de tia, chamam pelo nome. Porque nós não somos parentes daqueles clientes. Nós somos os profissionais que atendemos aqueles clientes. Então, Carol, eu tô com medo.
E aí, em algumas situações, porque aquele grupo grande de criança precisa cumprir a determinada tarefa, né, ali naquele momento lúdico, muitas vezes a tendência é: não, não tem problema, imagina, aqui, olha, não tem problema não. Ó, eu já fiz esse caminho várias vezes e tá tudo bem, vamos comigo. Essa é o meu ponto de vista, Má. Sim. Mas a criança ali com 6, 7, 8 anos, quando ela olha pra você e fala: eu estou com medo, você não tem noção do tamanho que aquilo é dentro da cabeça dela. Pode ser um grãozinho, Sim. ou pode ser algo que ela tá vendo um monstro verde. Sim. E aí você tem que parar, abaixar, olhar para os olhos dessa criança. Ele exige um treinamento. E isso o sítio trouxe. Então, eu trabalhei no sítio por 8 anos. E aí, eu ia para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. Com a minha bisavó, ela já morava lá. Porque eu comecei a fazer com 17. Com 17 anos eu comecei a fazer direito. Fiz um ano de direito, né? E aí entrei pensando, porque falava pelos cotovelos, a vida inteira falou. Eu falei, não, vou ser advogada, né? E adoro essa profissão, admiro pra caramba. Mas não me identifiquei. E aí, no primeiro ano de faculdade, eu voltei em outubro pra casa e falei, gente, não vou fazer faculdade. E minha avó, lembra minha avó? Sim. Italiana, barra portuguesa, ela virou assim, com muita delicadeza, que não lhe é normal. Ela falou, filha, aqui em casa nós não criamos vagabundos. Então, se você vai sair da faculdade, você precisa fazer alguma coisa. Falei, mas eu já trabalho de final de semana, eu já tô aqui. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Ela, não. Então, você precisa fazer algo. E aí foi quando eu comecei a fazer cursinho, né, pré-vestibular, entender o que eu queria, e aí entendi que eu queria comunicação social. Ok, isso posto. Só que nesse meio de tempo, eu falei, não, eu vou para os Estados Unidos. Minha bisavó falou, vem para cá, passa uma temporada, fica aqui, enfim, a vovó já tá aqui. Falei, vou para os Estados Unidos. Tudo comprado, tudo feito, tudo organizado para ir para os Estados Unidos. Veio o 11 de setembro. E essa é uma data extremamente importante na minha vida, em vários momentos, porque alguns anos depois, no dia 11 de setembro, eu descobri que eu estava grávida, que era um projeto, né? Enfim. Sim. Então, e aí veio o 11 de setembro, os passaportes foram bloqueados, ninguém entrava, ninguém saía, enfim. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer na minha vida, né? E aí meu tio, irmão da minha mãe, virou pra mim e falou assim, pelo amor de Deus, vai fazer faculdade, qualquer coisa que você vá fazer qualquer coisa, pra avó parar de falar nos almoços de domingo, porque todo domingo ela fala a mesma coisa. Aqui a gente não cria vagabundo, viu, Carol? Uhum. E aí hoje eu falo nessa palavra, cria vagabundo, que é uma coisa, imagina, olha isso que tava falando dentro de casa, mas de verdade, eu acho que quando uma família um olha para o outro com verdade mesmo, essas palavras, essa coisa não é bullying, não é Sim. menosprezo, não é nada disso. Era o que era. Sim. E aí essa sinceridade da minha avó sempre me impulsionou, porque se não fosse ela me falando lá atrás, olha, aqui a gente, viu, quem quer ganhar dinheiro, trabalha. Eu não tinha chegado aonde eu tinha chegado naquele momento tão curto, né? Porque com 14, com 15, com 16 anos, a ideia não era trabalhar, né? Estudar, mas eu fiz esse caminho também. Então, chegou ao ponto de eu falei, e agora, vamos fazer faculdade. Aí, comecei a fazer a faculdade. Entrei na faculdade de comunicação social. E no primeiro dia de aula, teve aula de sociologia. Professor de sociologia lá no palco, enfim, a classe lotada. Sentei, tinha um moço do meu lado, alto, bem alto, sentado do meu lado. Falei, boa tarde, ele nem olhou pra minha cara, tipo, nem olhou, só virou assim e o professor de sociologia falando, então, pessoal, a nossa primeira aula de sociologia, eu quero entender qual é o projeto de vida de vocês. Então, eu quero que cada um vai ter aqui 3 minutos para subir no palco, para falar o que eu quero da minha vida. Daqui 5 anos, quem serão vocês? Né? O que vocês querem da vida de vocês? E aí, todo mundo imagina, faculdade de comunicação social. Todo mundo, porra louca, né? Enfim.
Não que todo mundo que faça comunicação social seja porra louca, mas, né, todo mundo muito leve, né? E aí, um sobe, outro sobe, né? Enfim. Aí eu subi. Eu falei, olha, daqui 5 anos eu quero estar nos Estados Unidos, porque se Deus quiser, o meu visto, meu passaporte vão ser liberados por conta, né, desse 11 de setembro aí que passou há pouco. E eu quero estar nos Estados Unidos, né, com a minha avó, com a minha bisavó, enfim. E aí subiu aquele moço pro palco, que no caso é o Daniel, que no caso virou meu namorado durante a faculdade e hoje é meu marido. Olha. E aí ele subiu e aí ele falou assim, eu quero daqui 5 anos estar estabelecido para eu ter uma família. E a classe inteira começou a rir. E a classe inteira se pôs abaixo. Todo mundo começou a rir. Que família! O povo querendo escalar o Everest. E uma família. E ele ficou quieto, sério, esperou todo mundo rir. E aí ele virou e falou assim, vocês já terminaram? Ele falou, então, esse palco tem 3 minutos para cada um. Esse palco, neste momento, é meu. O sonho é meu, não de vocês. Se vocês não têm esse sonho, isso não é um problema meu. E tá tudo bem. Mas eu quero ser um pai de família. Porque se eu tiver condição de ter uma casa, um carro, uma mulher e um filho, aí eu dei certo na vida. E aí ele falou isso no primeiro dia de faculdade, né? E aí eu fiquei olhando e falei, gente, que negócio nada a ver. Só quero ir para os Estados Unidos, né? Tava numa fase de curtir, né? Eu falei, o que ele tá falando? Mas algo aqueceu o coração. Sim. E aí, 5 anos passaram, a gente começou a namorar dentro da faculdade, e que foi uma delícia. Terminamos a faculdade juntos. E nesse meio de tempo, eu trabalhava lá no sítio, né? Então, trabalhava, pagava a faculdade, enfim. O perrengue chique, né? Então, de trabalhar, pagar a faculdade. E, teve uma época que eu passei, acho que uns 2 anos, mais ou menos, uns 2 ou 3 anos quase, com uma calça jeans. Porque daí eu tinha que pagar essa faculdade, e aí eu tinha que comprar os livros, eu tinha que fazer a coisa acontecer, porque entrar na faculdade era cheque, né? Agora sair... Exato. E aí, uma realidade um pouco diferente do Daniel, porque eu sou a mais velha de 4 irmãos vivos, né? E Daniel é filho único. Então, aqui a gente tinha que dividir, tinha que fazer a coisa multiplicar. Ali não, né? Então, era o que não desabona de forma nenhuma, mas era diferente. E aí, em época de Páscoa, fazia bolo de chocolate para vender dentro do ônibus, né? Dentro da van. Fazia trufa para ganhar uma grana extra. Como eu sempre fui comunicativa, então chegou uma época que eu tinha 9 vendedoras de trufas, que era... O empreendedorismo, na verdade, sempre esteve enraizado em você, então. E eu não sabia que era esse nome. Eu não tinha esse, empreendedora, não, empresária. Não, eu não tinha esse nome. Eu fazia porque eu tinha ali. E aí a menina da van de Capivari virava pra mim e falava assim, ai, Carol, você não coloca umas 10 trufas pra eu levar pro pessoal? Porque o pessoal gostou muito. E aí eu comecei assim. E aí no final do segundo ou terceiro ano de faculdade, eu tinha 9 vendedoras de trufa. Então eu fazia o seguinte, eu trabalhava no sítio, ia pra faculdade, chegava em casa à noite, fazia as trufas... E aí, enfim, e era um looping. E tá tudo bem. E era isso. Às vezes dormia, às vezes não dormia. Usava o trajeto, né, da faculdade para às vezes descansar ou para estudar. E que tá tudo bem. E sempre foi essa dinâmica muito ativa. E terminando a faculdade, foi quando... o sítio veio com uma proposta, daí já não era mais, né, a auxiliar, já estava num patamar bacana, aí o sítio veio com uma proposta para trabalhar com um evento corporativo, com o pessoal da Agafa do Brasil, com o pessoal da Fenza, com a Sorocaba Refresco, com algumas, com o grupo Pueridomos, trabalhar nessa área corporativa, com eventos corporativos. E foi aí que virou uma chave. E aí, o que era esse trabalhar no acampamento com o evento corporativo? O RH das empresas trazia os CEOs dessas empresas
para vivenciar tudo que uma criança vivenciava, com algum projeto, alguma estratégia. Então, olha, união da equipe. Aí todo mundo ia para o sítio para trabalhar ali, equipe, vamos trabalhar essa união. A comunicação interna falha, vamos para todo mundo, porque lá dentro da caverna a gente vai montar uma atividade assim assado, que um vai ter que falar com o outro, quase por uma questão de sobrevivência, blá, blá, blá. E aí eu comecei a trabalhar muito com RH, eu representando ali o sítio, né? E os RHs das empresas chegando para conversar. E aí eu falei, caraca, que mundo da hora! Que mundo legal esse mundo corporativo, né? As pessoas chegavam de terno e nem um sorriso dava e saíam todo mundo de chinelo, cabelo molhado no domingo, com super leves, enfim. Eu falei, gente, é uma transformação, né? As pessoas passam por um portal aqui. E aquilo começou a me encantar. Um dia, fui eu comprar um sapato numa loja, e aí a vendedora falou assim, então vamos fazer um cadastro? Você não quer um cadastro? Tem um cartão da loja. Eu falei, não quero. Eu falei, cartão da loja. Não, vamos fazer. Profissão. Eu falei, monitora. Ela, você sabe fazer aqueles balões. Bichinhos de balão. Os bichinhos de balões. Aí eu falei, não. Ela falou, mas que tipo de monitora você é? E naquele momento, eu falei, caraca, eu não sei fazer bichinho de balão. E que tipo de monitor eu sou? E aí, um simples comprar sapato veio, porque eu falei, cara, como que eu vou falar? Porque eu vou ser sempre monitor? Será que eu não? E os monitores, eu amo de paixão a trajetória, quem são, o que fazem, enfim. Mas eu falei, e aí, né? E aí eu fui pro meu avô e falei, vô, hoje me incomodou falar que eu era monitora, né? Daí, meu avô muito sábio, daí ele falou assim, mas cá, não tem como a gente se incomodar de falar algo que a gente verdadeiramente é. Olha o que é ser monitor e depois você vem falar comigo. Falei, tá. E passou. Fiquei aí amargando isso por uma semana. Voltou uma semana depois, fui conversar com meu avô. Falei, vô, eu consigo auxiliar aquela pessoa que chega ali no sítio, né? Ou em algum outro lugar que eu esteja como monitora lá no hotel, enfim, a se divertir. A ficar mais leve, porque as pessoas vão para descansar, elas vão para se divertir para esses lugares, né? Elas vão, e é um lugar muito leve, um hotel é um lugar muito leve, o acampamento é um lugar muito leve, as crianças, elas chegam repletas de sonhos, né, e de curiosidade, de encantamento, enfim. Eu falei, aí eu faço isso, eu consigo, quase como uma cebola, ir tirando essas cascas, né, e chegar num denominador que é a alegria, a leveza, enfim. Ele falou, tá vendo o que é ser só monitora? E aí aquilo me encantou, eu fico arrepiada de falar, porque aquilo me encantou, que entra uma coisa, que é a segunda coisa que eu mais acredito, não julgo o outro. Pra que é que você vai julgar o coleguinha? Exato. Pra que é que você vai falar, olha, pra quê? O porquê eu sei. Mas eu não tô falando por quê, tô perguntando pra quê. Até porque quem não conhece a sua verdade, na verdade vai te resumir uma pequena parcela. Então, naquele momento, ela não conhecia a verdade do que era ser monitora, de fato. Então, ela resumiu, monitora é simplesmente só quem faz ali o bichinho, né, de bexiga. Mas não é só isso, a sua verdade é muito além aquilo que realmente você é. Porque aquele cara, aquela menina, aquela mulher que faz o bichinho de bexiga, você tem noção que ela tá pagando uma faculdade de educação física e que ela podia estar fazendo qualquer coisa, mas ela tá ali trabalhando e cuidando do bem mais precioso que você tem, que são os seus filhos, né? Trazendo momentos de diversão, construindo memórias emocionais naquelas crianças. Sim, e o quanto que essa criança também não se sente ali
até mesmo amada, acolhida, quando ela pega aquele bichinho pronto. É isso. Que o pai e a mãe não conseguem fazer, isso. mas uma monitora vai fazer. É isso. Então, me vem essa segunda questão, Sim. né? Viu? Não julga. Não precisa julgar. Eu aprendi isso também com a minha avó. A gente tem uma boca e 2 ouvidos. Pra mim é muito difícil isso, tá? Porque eu falo muito. Então, me controla aí no tempo, inclusive. Eu falo muito. Mas isso é meu, Sim. né? Eu sou uma comunicadora muito alta. Mas a minha avó sempre fala, 2 ouvidos e uma boca. Então, quando você chega em algum lugar, ou você tá observando alguma coisa, ou alguém vem falar alguma coisa de alguém, você sabia que a Carol... Liga realmente, principalmente mulher, né? Liga esse sexto sentido pra ver de verdade, será que é de verdade isso? Será que real é isso? Será que a gente não conseguiu olhar um pouquinho de distanciamento, toda aquela trilha que essa pessoa fez, tudo aquilo que ela teve que passar, enfim, para estar onde está, ou talvez esse lugar que ela está neste momento nem seja o lugar final, é só um processo, né? E aí as pessoas esquecem desse processo, de olhar esse processo, né? E voltando lá para essa questão da monitoria, enfim, foi quando veio a proposta do CIE dentro da faculdade que precisava-se de uma estagiária numa multinacional. E aí eu fui fazer o teste, enfim, eu menti. Não foi numa multinacional, a multinacional foi depois. O CIE pediu para fazer para um banco, um estagiário que trabalhasse em banco. E aí eu fui fazer esse processo seletivo. Cheguei lá, não passei no processo seletivo, porque precisava ser extremamente executor, e aí minha comunicação é muito alta. Não passei, né? Saí super cabisbaixa da sala, daí a recepcionista olhou lá e falou assim, e aí, Carol? A recepcionista, a qual, na hora que eu cheguei, já tinha conversado, já tava sabendo, já tava... Enfim, né? Porque eu gosto de gente. Então, cheguei e já quero fazer amizade. Eu faço amizade na fila do pão, literalmente. E aí, comecei a conversar com ela falou assim, e aí, Carol, deu certo? Eu falei, não deu certo. Ela falou, não. Eu falei, não. Ela falou, viu, 9 horas vai começar um outro processo seletivo para uma multinacional. É nessa outra sala. Quer que eu coloque sua ficha lá? Falei, eu quero. Ela falou, vamos lá. Você tem todas as características, dá pra eu pedir pra recrutadora também incluir a sua. Eu falei, eu quero. Ela falou, então vem cá, vamos lá. Olha como a comunicação te coloca em ambientes estratégicos e necessários, né? Exatamente. E aí eu falei, então vamos conversar, vamos lá. Aí cheguei lá, a recrutadora olhou, leu tudo, ela falou, realmente encaixa sim, seu perfil encaixa. Você quer participar? Eu falei, tô aqui, bora lá. E fui participar. E aí a empresa, né, não era aberta e falou o seguinte, eu quero que vocês têm 10 minutos para criar um produto que não existe no mercado. Ponto. E pegaram e saíram. Falei, ok. E aí, falei, o que eu vou fazer? Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Precisava de logo, Aí falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu peguei uma folha, né, que era uma folha de sulfite para cada candidato para fazer aquilo, e um lápis. Aí eu desenhei um elefante, sabe aquele elefante que a gente desenha de costa? Que tem a orelha grande, assim, enfim. Sim. Você aprende, acho que com 4 anos. Sim. É o máximo de desenho que eu chego. Desenhei um elefante e fui apresentar. Falei, olha, esse aqui é o Lava Rápido para elefantes. O nosso público-alvo é todo mundo que tem zoológico ou também pode ser utilizado e vendido na Índia. E quando eu falei Índia, uma das pessoas da empresa começou a rir. Mas ela deu uma gargalhada dentro da sala, tipo, atrapalhando mesmo ali. Aí ela vai, desculpa. E ok. Saí da sala, falei, e aí, passei? Ela falou, não, vai sair terça-feira o resultado. O resultado sai terça-feira. Falei, tá bom, isso era quinta. Falei, ok, vou passar o final de semana esperando, mas falei, nem tava tão esperando assim. Eu fui pro banco, né? Na sexta-feira de manhã, toco o telefone em casa. Tocou o telefone, atendi em casa, porque foi telefone fixo nessa época. Não é tão longe assim, calma, gente. Né? Mas, enfim. Atendi o telefone fixo. Também, quem não conhece, põe no Google.
atendi o telefone fixo e aí era o RH da empresa perguntando se eu podia, naquele dia, ir para bater um papo com os diretores da empresa. Aí vim de São Roque, saí de São Roque, vim, né? Foi um dia que eu não tinha ido trabalhar no sítio. Daí fui fazer essa entrevista, né? Essa conversa, esse bate-papo. E aí vi aquela pessoa que estava lá, eu conversei com ela, tudo, ela falou assim, foi genial o que você fez. E eu, assim, olhando pra cara da pessoa, falei assim, ela tá tirando sarro na minha cara. Com aquele elefante de 4 anos de idade, desenho, tava péssimo. Ele falou, foi genial. Porque o que a gente faz é exatamente isso. A gente faz algo pra elefante. Eu falei, verdade? Ela falou, não, calma, é só uma metáfora. A gente faz máquinas pra cerâmica e pra mineração. E é um mercado de extrema... ele é muito qualificado, esse mercado, Sim. né? E esse mercado não é todo mundo que compra uma máquina que custa $1.200.000, né? Então, a gente faz literalmente coisas para elefantes. A gente vende lava-rápidos para elefantes. E ele usou essa metáfora e Sim. quebrou o gelo. 14 anos passaram. Eu entrei como estagiária nessa multinacional. Estagiária mesmo. O que eu fazia? Chegava um container da Espanha e eu pegava o catálogo, saía lá da expedição, subia e colocava na prateleira. Era isso que eu fazia. Sim. E eu entrei como estagiária de marketing. Por quê? No terceiro ano da faculdade, a gente podia escolher se a gente queria ir para publicidade e propaganda ou para marketing. Daniel foi para publicidade e propaganda. Hoje eu já não é mais assim, mas Daniel foi para a área de publicidade e propaganda e eu fui para a área de marketing. Ou seja, na nossa cabeça e na nossa empresa, voltando para os dias de hoje, tem muito isso dividido. Sim. Então, eu trabalho com marketing dentro da agência. E Daniel trabalha com publicidade e propaganda, que é a criação, enfim. Então, eu faço todo antes e ele faz todo depois, né? Claro que a gente casa tudo isso, mas antes, né, o que, como, quando, né, os 5 Ws lá, que a gente tem que responder antes de fazer algo. E aí tá um grande pulo do gato. Hoje, os empreendedores, as empreendedoras, elas querem fazer. Né? Vou abrir uma loja, vou fazer trufas. Então, vamos fazer trufa. O que eu preciso fazer trufa? Chocolate, creme de leite, forma, papel para embrulhar e alguém para vender. É isso. Ah, mas aí eu vendo aqui para os meus vizinhos. Então, check. Para público-alvo já tá aqui. Uhum. Então, eu vou fazer essas trufas. E aí eu faço e entrego. Só que eu não olhei um pouquinho antes, né? Como eu vou fazer? Qual é o horário que eu tenho disponível para isso? Quanto eu vou investir? Qual é realmente esse nicho que eu vou atender? Será que eu vou fazer eu vou fazer trufa alcoólica para atender um nicho tal? Ou não, vou fazer só trufa de brigadeiro? Não, mas a tendência do mercado é fazer trufa bicho de pé. Porque eu vi na internet. Então, eu vou fazer bicho de pé porque é a tendência do mercado. E aí, outro pulo do gato. Pra que é que você vai fazer bicho de pé se o mercado está todo fazendo bicho de pé? Ótimo. E é muito bacana você trazer essa questão, que eu acredito que isso é uma orientação muito interessante para quem está começando a empreender, né? Que é aquilo que você falou. Todo mundo quer fazer, né? Então, não, eu vou fazer porque eu sei. Mas e o antes? O que antecede, né? E o que você pode trazer disso para essas mulheres aí? Eu acho que, e quando eu falo acho, realmente é o que eu penso sobre. Tem uma pílula mágica que deveria ser aplicada. A gente não tem as campanhas de vacinação, até 5 anos tem o Zé Gotinha, enfim. Sim. Isso deveria acontecer em todo o processo educacional das crianças. Das crianças mesmo, lá, né, começando desde pequenininho. Conhecer qual é o seu perfil comportamental. Gente, isso é tão valioso, isso é tão grandioso, que a gente aprende em curso de coaching com 40 anos. Já foi, velho, já passou o negócio. Você tem noção se uma criança com 12, né, um adolescente com 12 anos, já tem noção ali, já sabe qual é o caminho do seu perfil comportamental? Talvez os rótulos chegassem menos
do tipo, nossa, Carol é ótima aluna, mas fala pelos cotovelos, pelo amor de Deus. Talvez se minha professora ali com 12 anos de idade soubesse, ela falaria, olha, é uma grande comunicadora. Olha aqui que a gente tem nas mãos. Então, vamos trazer ela para esse lado, porque a gente vai validar e dar potência àquilo que ela tem de melhor e ali olhar, né, para algo que não está tão bem construído ainda e equalizar isso. Exato. E aí, essa criança sairia ali da escola com um mínimo de possibilidade de concorrer de igual para igual com todo mundo. Exato. Um direcionamento muito mais assertivo. Exato. E aí, por que eu estou usando essa comparação com criança, né? Porque quando a gente começa a empreender, a gente está engatinhando. A gente não sabe para onde ir. A gente tem esse desejo dentro do coração, e aí eu coloco desejo / necessidade, né? Sim. Dentro da gente, a gente precisa fazer algo. Eu perdi um emprego, eu faço o quê? Eu tenho criança para criar, eu tenho coisa para fazer, tenho conta para pagar, CPFL tá ali. E aí, o que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa. E eu sei fazer muito bem trufa, então eu vou fazer a trufa. Só que, eu vou fazer a melhor trufa que eu puder fazer. O problema é que eu faço e 3 casas depois a outra pessoa também faz. E 3 casas depois a outra pessoa também faz. Como é que eu vou me diferenciar nesse mercado? E aí começa a concorrência, né? Muitas vezes a concorrência, de uma forma, abre aspas, desleal, fecha aspas. Bom, se a trufa ali custa R$1,15, eu vou fazer a R$1. Então, é algo muito superficial, sabe, Mari? Sim. Fica, e não é um julgamento esse, é uma constatação, né, de uma profissional que trabalha com planejamento de marketing. Então, a gente chega em grandes empresas, e você percebe que quando você fala da palavra planejamento, parece que dá até um arrepio. Porque embutiram na cabeça da sociedade, de todo mundo, que o que planeja não dá certo. Planejei para ir para a praia e choveu. E aí você traz uma fala que representa 1/3 de algo, sei lá, muito pontual. Viu? Você por acaso entrou no Clima Tempo para olhar como, né? Exato. Não, eu entrei no Clima Tempo, eu vi que ia chover, mas eu tava torcendo para não, imagina. Você acha que vai chover? Não, eu acho que vai mudar. Tá escrito ali que ia chover, mas não. E aí entra, isso é fé, né, demais? Sim. Ou isso é negligência? Então, hoje, depois de 14 anos dentro de uma multinacional, viajando muito, né? Passar 18 dias na Bolívia a trabalho é algo que dinheiro nenhum paga. Porque eu conheci a fundo muitas culturas. Como é que aquelas pessoas, como é que aquela população, como é que aquele país trata as coisas. Como é que o Chile olha para isso? Como é que a Venezuela olha para isso? Como é que o México olha? Como é que a Índia olha para o planejamento? Enfim, e cada pedacinho do planeta, porque a gente é um grão de areia, sim, né? Cada pedacinho do planeta faz de uma forma. Olha de uma forma. E só que você vê que a base é a mesma, é o feeling. A base para todo mundo é... Ai, Carol, senti que não era para fazer isso. E aí, é o terceiro pulo do gato. Cara, você sentiu? Você sentiu? Então, por que não põe, né? Se você sentiu, tenta ouvir isso. Mas, para você ouvir, você tem que estar atento. E como você está atento se você não conhece seu perfil comportamental? Exato. Então, todo ser humano tem 4 os perfis, né? Tem o comunicador, o executor, o planejador e o analista. Eu tenho o comunicador e o planejador altíssimo. Altíssimo. Aí, tem algumas ferramentas que me fizeram ao longo da minha carreira, enfim, equalizar esse executor.
Então, o executor é o quê? O executor é aquele cara que vai fazer, vai pôr a mão na massa, vai, né? Lembra que eu vendia trufa? E eu fazia trufa, eu colocava trufa. Mas antes de eu fazer a trufa, eu tinha que saber de quantos quilos de chocolate eu tinha que comprar para não ficar no prejuízo. Porque eu planejava aquilo. Mas e uma pessoa que não tem clareza no planejador? Só vai lá e compra. Então, pega R$50, compra tudo em chocolate e depois fala, ai, caraca, né? E aí vem os dados do mercado. Ai, 5 anos, primeiros 5 anos, mais de não sei quantas mil empresas fecham. Não chegam a atingir a maturidade do empreendedorismo no Brasil. Você acredita que hoje a principal falha das empreendedoras, de quem está iniciando, quem pensa em empreender, é a falta de planejamento? Não. Não? O que você traz pra gente aí? Eu acho que é a falta de conhecimento. Conhecimento. O planejamento, ele é também um pontinho ali. Tá. Mas eu acho, eu penso e vejo isso muito no meu dia a dia enquanto atuando nessa área de planejamento, né, de marketing mesmo. Falta de conhecimento. Então, e a afobação. Eu preciso fazer a coisa acontecer. Então, vamos fazer a coisa acontecer. Sim. Nessa frase, já tá dando a fita. Desespero ali, né? Eu preciso fazer a coisa acontecer. Que coisa? Que coisa que você precisa fazer? É quase uma análise sintática, sabe? Se você parar e olhar. Mas quando alguém do seu lado, por exemplo, a sua mãe, a sua tia, a sua avó ou a sua vizinha, enfim, tá falando algo pra você, muitas vezes a gente escuta como: tá com inveja. Também não fez, né? Não participa, não sabe o que eu tô precisando. Minha mãe não tem essa veia empreendedora, minha mãe tá ali. Deixa, eu vou. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A empreendedora precisa compreender que ela veio de algum lugar. Se a partir desse momento que ela compreender que ela veio de algum lugar, ela conseguir verdadeiramente honrar esse pai e essa mãe, pelo simples fato ela ter dado a vida a você, e ponto, isso já basta para muita coisa. Acontece que a gente, como empreendedora, olha aquilo que a gente não teve. Sim. E aí a gente não fala isso, mas a gente tá aqui dentro, ó, e aqui dentro, né? Eu não tive oportunidade de fazer inglês quando eu era pequena, eu não tive oportunidade, porque se meu pai tivesse guardado dinheiro, hoje, se minha mãe tivesse, na verdade, é uma terceirização, né? E não pegar essa autorresponsabilidade. Exato. Porque nós precisamos ser autorresponsáveis, né? Principalmente quando se empreende. Isso. Não dá pra culpar todo mundo por aquilo que te acontece. É isso. E aí, quando você me pergunta, é falta de planejamento? Não, é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Quando eu falo de conhecimento, tem uma onda aí, gurus e gurus ficando cada vez mais ricos, né? Por conta dessa... tem o conhecimento e tem o autoconhecimento. Sim. E aí, eu falo, cara, esses profissionais que trazem uma pílula de autoconhecimento, qualquer que seja, eles são incríveis. Eles são incríveis, porque eles estão conseguindo olhar no mercado deles, no mercado de atuação, qual é o público-alvo. Sim. Isso é uma falha muito grande, realmente. As pessoas não têm esse autoconhecimento, né? Eu, como psicóloga e mentora de empreendedoras, uma das coisas que eu vejo que é muito falha é isso. Todo mundo quer fazer, mas não quer entender a si, entender realmente a sua necessidade, isso. O que você é, quem você é, para conseguir fazer aquilo. E aí você falha no meio do caminho, não se sustenta a longo prazo. Você isso. Começa, você até faz, mas não tem essa sustentação. Porque lembra dos 4 perfis? E eu não tô falando Sim. Eu tô assim, bem na pontinha do Sim. iceberg. Imagina de autoconhecimento tem 1 milhão de coisas, Sim. né? Mas o básico do básico. Qual é o seu perfil comportamental?
Exato. Então, dá para você fazer pela revista da Capricho, dá para você entrar no Google, olha eu, o Google me patrocina, né? Tô falando de você muito. Mas dá para você entrar no Google e baixar lá, dá para você procurar um profissional e investir isso, Exato. né? Porque isso vai retornar para você. E aí quando você, e é muito curioso, porque quando você conhece a pontinha do iceberg, tá? Tô colocando nada, assim, mas é muito pro início. Quando você conhece o seu perfil comportamental, você passa ali a olhar como funciona os outros perfis, certo? Certo. Quando um cliente vem falar com você, um amigo vem falar com você, alguém ali, você já bate o olho e fala, eu acho que ela é comunicadora como eu. Eu acho que ela é planejadora. Eu acho que ela é executora. Eu acho. E aí, vem para uma coisa saudável, que é você fazer o julgamento saudável. Não sei se isso existe, mas você fala, olha, ela é executora, deixa eu olhar. E aí vem as frases, né, de marketing prontas agora do mercado. Deixa eu modelar. Acho que eu vou modelar esse profissional. Então, ter essa consciência já facilita muito para todo mundo. Para você enquanto mãe, para você enquanto empreendedora, né? E olhando muito especificamente para a área que eu atuo, que hoje é planejamento estratégico. Então, assim, a agência já tem há 17 anos, né? E em 2019, a gente resolveu que a agência viraria completamente home office, e foi uma grande batalha que nós tivemos, porque as pessoas achavam que a gente estava falindo, né? As pessoas, como assim? Tudo isso, esse prédio maravilhoso, vocês vão... vamos, a gente vai se desfazer disso. Na verdade, o prédio é nosso, né? Sim. Tá alocado, então, ou seja, a gente tá ganhando dinheiro daquilo que a gente gastava dinheiro, mas... Vamos fazer online. E aí, em 2020, veio, né, tudo o que aconteceu no planeta e as pessoas correram. A gente trabalhava 18 horas por dia porque a gente já sabia como gerar um link Zoom. E a gente estava falando para multinacionais que existia o Meet, que existia outras coisas. Enfim, então é surreal o que foi acontecendo na nossa carreira. Hoje a agência, ela atende todo o interior paulista, é que nem eu disse, né, aquele dia que a gente se encontrou, tudo que fala porta, porteira, portão. Então, Cerquilho, Boituva, Rafar, Tietê, Botucatu, Laranjal Paulista, Santa Bárbara do Oeste, enfim, todo esse interior a gente atende, né? E a gente atende também, de forma mais estratégica, alguns outros clientes que não estão nesse eixo, mas aí com o planejamento de marketing estratégico. O que você vai fazer e quando você vai fazer, né? Legal. Hoje, a gente não tem agenda, só para você ter noção, a gente não tem agenda até metade de 2024. Então, hoje, a nossa agenda de clientes ela já está fechada, porque a gente entendeu qual é o viés que a nossa empresa faz. Qual é a nossa estratégia? Qual é o nosso planejamento? E aí, o que é bom, né, de marketing vai trabalhar com marketing. Quem é bom de comunicação vai trabalhar com comunicação. Quem é bom de execução vai trabalhar com outra coisa. Quem é bom de planejamento vai trabalhar. E aí a gente consegue olhar a nossa empresa hoje nessa estrutura. Então, alocar cada profissional, né, dentro daquilo que o coração faz aquecer. E aí eu volto lá pro meu avô, com 14 anos, olhando para mim, com o ferro de passar e a blusa da Dona Maria queimada na mão, falando, filha, e aí, o que faz o seu coração aquecer? Então, a concorrência existe. Eu falei também do Instagram, né? O bichinho virtual. As pessoas... Vou empreender, vou abrir uma conta do Instagram e já vou começar a postar. Então, eu preciso postar vídeos, coisas bonitinhas ali. Não, calma. Não a sua empresa não é isso, né? Não, calma. Ela precisa estar no meio digital, óbvio. Sim. Óbvio, porque isso vende. A gente tá aí, a gente tem provas disso. Mas não é só isso. Tem um workshop que a gente fala, quem não é visto não é lembrado. E esse workshop, ele é muito interessante, porque eu ainda tenho uma frase que eu uso, que eu falo, existe vida pós-Instagram ou antes do Instagram. Calma.
conhece seu produto, entende o que é. Se você não conhece, se você não entende, procura alguém que possa te ajudar, né? Existem profissionais incríveis no mercado, existem vários preços que esses profissionais... Então, você não consegue pagar um de 10 mil, nem um de 5 mil, mas tem alguém ali que está se formando e que pode te ajudar. Coloca paixão no que você vai fazer. E conhecimento. Tenta buscar aquilo que você não sabe. Porque quando você vai buscar o conhecimento, significa que você não sabe. Você vai conhecer outras coisas. E não é vergonha buscar esse conhecimento. De forma nenhuma. Ele é necessário para a vida. De forma nenhuma. Até um dos serviços que eu ofereço, ele é um planner do autoconhecimento destinado a mulheres que desejam empreender e empreendedoras. Então, ó, você que tá aí, já vamos adquirir o planner, vou deixar até o link aqui. E é realmente um produto extremamente barato. Por quê? Porque eu vejo essa necessidade. É isso. Né? Então, por onde que eu começo? Por você. É isso. Olhando pra você, o que você quer, quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que é inegociável pra você. Isso. Porque se você não sabe o básico, né? Eu falo que é realmente... Igual quando a gente vai... Apartamento, né? Vai subir prédio na cidade. Fala assim, nossa, ele vai subir um prédio. Mas fica tempos ali e a gente não vê nada subindo. Porque tá montando a estrutura. É isso. O autoconhecimento é isso. É essa estruturação interna que a gente precisa fazer para as outras coisas que a gente vai galgar. Exatamente. E é muito curioso porque dentro da estratégia de marketing, das empresas que eu atendo, por exemplo, aconteceram várias vezes. Por exemplo, né, a gente atende como estratégia de marketing essa empresa. E aí outra agência de comunicação chega para fazer alguma proposta, enfim. E a gente avalia essa proposta. E se ela for boa, a gente vai aceitar sim. Não tem essa coisa do, o concorrente não pode entrar aqui. Não, pelo contrário. Se aquilo for realmente e verdadeiramente bom para aquele cliente, a gente vai ter essa concepção. Porque o meu espaço, ele está garantido. E não é uma garantia de contrato. Sim. Não é uma garantia de, aqui é o meu mercado. Não, é uma garantia que aquele produto e aquele serviço que eu ofereço, ele é bacana para aquele cliente e aquele cliente precisa daquilo que foi combinado e eu sei que aquele cliente, ele vai continuar. Por que eu sei? Não é porque tem um contrato assinado, mas aqui, ó, eu sinto isso e tá tudo certo. Assim, do mesmo jeito, como tem clientes que a gente começa... 8, 10 dias de contrato, a pessoa fala assim, vou cancelar o contrato. Porque não era aquilo que ela queria. E tá tudo certo. E aí tem uma cláusula no nosso contrato que tá tudo bem, você pode cancelar. Tá tudo certo, você vai e cancela. Porque talvez, quando você quis fazer a coisa acontecer, naquela frase, você não parou para planejar o que era essa coisa. Então, aí você vai atrás de um profissional, fecha esse contrato, vai lá, fecha e ok, porque tá né? Não, vamos fazer. Alguém falou bem de você, Carol, então vamos fechar o contrato, tá? Aí passa 10 dias, a pessoa fala assim, não, mas não era isso que eu queria. Porque verdadeiramente não era. Não era olhar para o planejamento, era sim olhar para a execução. Opa, então, próximo ponto, deixa parar e deixa eu descer, porque não é aí. Então, ter essa clareza também de o que eu ofereço, como eu ofereço, faz muita diferença para o sucesso da nossa empresa. Ótimo. E aí, a nossa empresa é uma empresa extremamente saudável, é uma empresa que traz para mim muitos frutos positivos, sim, né? E traz, eu acho que o que é mais valioso, que é ter tempo de qualidade para o meu bem mais valioso, que é a Alice hoje. Então, a Alice é um projeto. Quando eu falo isso, muitas mães falam assim, ai, que horrível. Não, sem dedos, gente. Se você olhar para um filho como um estorvo, como, ai, meu Deus, não tenho tempo porque meu filho me consome, qual é a forma que você está olhando para o teu filho? Sim. O que esse filho representa? Para que você foi mãe? Porque eu já sei. Mas para que você foi? Para que você quer ser empreendedora? O porquê eu também já sei. Mas o pra quê? Mas e o pra quê? Perfeito. Então, a quarta e última cereja do bolo, assim, que eu uso é pra quê? Ótimo. E é uma frase que eu uso muito com a Alice, de 9 anos. Hoje, ela, com 5 anos de idade, ela desceu, ela
Eu sempre quis que ela fosse bailarina, né? Uhum. Óbvio, toda mãe de menina queria, né? Quase todas as mães. Coloquei ela no balé. Foi, enfim. Saiu de um festival maravilhoso, desceu da Sky, e eu tava com a flor, eu e o Daniel com as flores ali pra entregar pra nossa bailarina, Uhum. né? Ela desceu, recebeu as flores, tirou as 2 sapatilhas e falou assim: mamãe, eu não quero mais isso. Eu cansei de ficar fazendo plié, plié, plié. Eu quero andar a cavalo. E eu olhei pra cara dela, eu falei, não, tá louca? Eu tenho um morro de pavor de cavalo. De verdade, eu tenho pavor. Aquele bicho que você não sabe, é gigante, enfim. Daniel olhou pra mim e ali você pode escolher presente de aniversários. E de Natal e de Dia das Crianças. É o único momento que a gente compra presente Sim. pra ela. Chegou o aniversário, ela falou, eu quero ser amazona. Quero andar a cavalo. Falei, esquece, inegociável. Próximo. Então, eu não quero presente. Falei, então tá bom, então vai ficar sem presente. E ela ficou sem presente. Porque ela não pediu e eu não cedi. Chegou o Dia das Crianças. Falei, filho, o que você vai querer? Andar a cavalo. Eu já falei pra você, mamãe. Eu quero andar a cavalo. Eu falei, não, Alice. Tá louca. Imagina, eu vou te colocar dentro de cima de um cavalo. Nem pensar. Então tá, então eu não quero presente. Eu falei, gente, aí eu falei pro Daniel, eu falei, ela tá criando uma briga comigo. Aí Daniel, sabiamente, olhou pra mim e falou assim, não, ela tá falando o que o coração dela tá sentindo. Você que tá levando pro lado da briga. Volta lá aquela frase, lá atrás, né? Então, acho que a gente isso. pode resumir justamente nisso, né? O que é que faz o seu coração ficar isso. quentinho, faz o seu coração pulsar? Então, você empreendedora que tá aí, que tá assistindo, eu acredito que é se perguntar, pra que empreender? E o que de fato faz o seu coração ficar quentinho, faz o seu coração isso. pulsar? Porque isso vai te levar em direção ao que é assertivo pra você, aquilo que você quer, não aquilo que as outras pessoas querem, ou aquilo que vê, tá todo mundo fazendo, tá dando certo, eu vou fazer. Não, mas e pra você? É né? isso. Então isso é importante. Carol, que bacana esse papo, né? Fico muito feliz de você ter compartilhado um pedacinho, né, resumido aí da tua história, da sua trajetória, esses insights que são muito valiosos, que eu tenho certeza que quem pegar eles vai conseguir começar a repensar muitas coisas, né? E quero aproveitar para agradecer as nossas patrocinadoras que estão aqui apoiando, né, esse projeto. A gente tem a Fatinha Fitwear, né, com moda fitness aqui em Itu para vocês. A gente tem também NP Hair Studio lá em Salto, com cabelo, para você, mulher empreendedora, renovar seu loiro, colocar mega lá com a NP. A Lidiane Soares, confeitaria artesanal maravilhosa, que claro, né? Mandou um presentinho para nossa convidada. Presente. Olha lá, 5 formas de amar. Olha Também só. fica a dica. Quais são as 5 formas de amar dos seus clientes? Olha que E ela delícia. mandou um presentinho aí para você, com uma mensaginha. O presente eu vou abrir depois, mas olha. E olha lá, ó o pulo do gato também aqui. Exatamente. Escrito à mão. Exato, olha Será só. que isso é um bilhetinho ou é uma forma de marketing de relacionamento? Fica a dica. Maravilhosa. Lid, muito obrigada, né? Agradeço a Adriana Ziron, de Lash Designer com cílios e sobrancelhas, também apoiadora desse projeto. Caodonto, doutora Caroline Gil, dentista aqui em Itu também. A gente tem a Isa Boschini, né? Que é maquiadora, que também faz curso de auto-make. E Papa Rica, né? Também aí com as comidinhas saudáveis para você e seus filhos. E Carol, e claro, o Ateliê da Camícia. Estava me esquecendo, mas não menos importância. Ateliê da Camícia está agora, gente, porque a gente tá chique, ó. Temos canecas oficiais do nosso podcast. Então, ela que tá fornecendo as canecas pra gente. Deixou aqui uma frase super linda, né? Sua história é valiosa e capaz de inspirar muitas pessoas, que é justamente isso. Então, meu agradecimento também. Carol, agradeço demais você, sua participação. Quer deixar aí rede social, contato, o local onde as pessoas podem, né, te contatar, agência? Fala um pouquinho. Bom, na verdade, eu vou contra o que você está me falando. Não vou deixar o contato. Na verdade, a gente está com a agenda, né, daquele jeito, mas se vocês quiserem conhecer, Carol Isis, né, K-Isis no Instagram, e a gente tem um projeto chamado Orlando Lá Vou Eu, que é um projeto que a gente tem, que é para quem ama Orlando, para quem ama a Disney, quem está planejando viagem para Disney, é um projeto que a gente tem cuidado com bastante carinho,
E lá, sim, é um lugar que é uma porta de entrada bem bacana. Que bacana. Que ajuda muito a gente. Então, de Sim. repente, o Orlando Lá Vou Eu lá no Instagram faça bastante sentido. Ótimo. E aí, só procurar no Instagram Orlando Lá Vou Eu. Isso. Perfeito, É isso. então. Já vou até pesquisar também, Ah gente, lá. porque, ó, maravilhoso, hein? E é isso, valiosas. Eu agradeço muito a presença de vocês assistindo aqui esse podcast. Se você está assistindo pelo Spotify, não deixa de seguir aqui, né, o nosso canal aqui no Spotify ou no YouTube, de se inscrever também para ficar por dentro de todos os vídeos que saem toda quarta-feira, meio-dia, um episódio novo. E a gente se vê então no próximo episódio do podcast.